Bom, bem-vindos ao ano 23 do Divã de CNPJ. Eu vou começar essa conversa com a Verônica. O primeiro episódio desse ano é com a Verônica, do Faxina Boa. E essa conversa foi muito nutritiva. Eu juro que fazia muito tempo que eu não tinha tanta… Caíam tantas fichas conversando com um convidado como foi quando eu conversei com a Verônica. A gente falou sobre a relação da classe média com aquelas pessoas que prestam serviço braçal. A gente falou sobre a invisibilidade. A gente falou sobre esquerda e direita e como… e essa foi uma frase que saiu da conversa, que pobre se fode de maneira assimétrica, né? Tanto do ponto de vista da direita quanto da esquerda. A gente falou sobre a maneira como a Verônica encontrou para transcender um momento trágico na sua vida de saúde mental que levou ela a uma tentativa de suicídio e virar, no final das contas, uma comunicadora. Do fato dela ter montado sua própria empresa, né, depois de ter sido muito bem sucedida fazendo faxina, de também criar uma empresa que terceirizava limpeza e como ela se deu conta que não era isso que ela queria. Enfim, foi uma conversa deliciosa. A gente rachou o bico. Eu quase chorei no meio do papo e tirei muito dela. Espero que o mesmo aconteça com você. E feliz 23 para todos nós. Você sabe que eu tô batendo papo aqui com ela, a gente já cascou o bico de dar risada, já falamos de homem, já falamos de vida, pessoal. Ela me contou uma microtragédia num lugar que pra mim também representou uma microtragédia. Temos muito em comum. A gente tem… Eu de alguma forma criei um cenário pra uma tragicomédia, suponho eu, né? Porque algo saiu bom disso daí. Sim. Também, né? Algo de bom saiu disso. Exatamente. Pra mim foi só dor. Foi um lugar que eu tive o Z que quase me levou assim me levou à bancarrota. Ele representou uma dor na minha… Até hoje eu tenho que lidar com as dores desse lugar. E é foda, né? Porque às vezes a gente abre um negócio e vai todo esperançoso que esse negócio vai nos trazer uma vida melhor, enfim, que você vai conseguir realizar seus desejos através dele, que é um veículo, né, pra você ter uma vida melhor. E às vezes ele vira um pesadelo, menina. Até hoje eu tô me fudendo atrás disso. E você conversando aqui comigo, Verônica, eu tava pensando, né, que você representa uma frente… Você traz visibilidade por uma atividade que… Eu acho que até por conta da nossa estrutura, né, que a gente ainda não conseguiu se livrar desse passado, desse holocausto que representou a escravidão, a gente tende a olhar, principalmente aqui no Brasil, é muito diferente lá na gringa. Eu trabalho muito com serviço. Uhum, eu trabalho com muitas pessoas que trabalham no setor dos serviços. E que esse trampo na gringa, a gente olha como ele é valorizado, no sentido de que ele é bem pago, a pessoa que está nos atendendo, você tem uma relação que não é tão discrepante quanto essa que a gente emprega aqui no Brasil. E é muito interessante porque a gente tende a subestimar as pessoas que prestam serviço, especialmente aqueles serviços que a gente chama de domésticos, do lar. Eu nem gosto de mais usar. Acho que do serviço braçal em geral. Serviço braçal em geral. A gente acha que quem faz o serviço braçal não pensa. Aqui no Brasil, a gente pensa que as pessoas que prestam serviço braçal, elas são de outra ordem de humanos. Sim, é isso mesmo. A gente não troca ideia com elas, elas estão ali para nos prestar algum tipo de serviço. E isso é muito interessante, porque direita e esquerda, independentemente do teu posicionamento ideológico, eu me considero uma pessoa de esquerda. Todas as pessoas que são de esquerda e que falam nesse humanismo, Hakuna Matata, abraça a árvore, sabe? A esquerda cirandeira. A esquerda cirandeira, todas elas eu pergunto a mesma coisa. Quanto você paga pra tua faxineira? E a resposta, invariavelmente, é uma resposta de direita. O mínimo possível. Que é a galera que jamais vai tentar pechinchar alguma coisa que ela veja como benefício pra ela. Então ela nunca vai deixar de gastar a grana numa festa, num rolê, num drink, jantar. Mas às vezes eu penso nisso até na questão na hora de colocar os filhos na escola. Você pensa tanto em um monte de questões e às vezes você não faz a menor ideia que tá pagando R$3,5 pau de mensalidade e a professora tá ganhando 1.000 pra cuidar não só do filho dela, mas de mais 25 crianças. Então é uma loucura o quanto a gente não
não dá valor para quem tá prestando serviço pra gente. Mas no meu caso, quando eu via, por exemplo, uma pessoa que comprou uma casa e ela não poupou absolutamente nada, nem na casa, nem na decoração, nem na hora de mobiliar, na hora de chamar um arquiteto, na hora de não sei o quê. Mas para limpar, não, aí é caro. Então eu tô mais do que acostumada com essa visão que as pessoas têm de que aquilo ali não vale muito, não. E é muito interessante, porque você deve entrar… Primeiro que você deve ser sempre subestimada, né? Por ser mulher, por estar fazendo um trabalho braçal e por ser preta. Sim. Você se identifica assim? Sim. Então você deve ser subestimada em diversos níveis. E a gente estava falando um pouco, né, da maneira como nós, homens, subestimamos as mulheres aqui. Então você já não é vista nem como uma pessoa igual. E você é inteligentíssima, de 15 minutos de papo aqui que eu tive contigo, já deu pra perceber quão rápido é teu cérebro, como você é afiada. E você sempre chega com esse pressuposto de ser subestimada dentro dos lugares onde você vai prestar serviço. E deve ser muito interessante você entender a vida da pessoa no seu lugar mais íntimo, através da sua casa. Você tem um pouco de psicóloga também, né? Pra caramba. Acho que dentro do trabalho da faxina, você faz muitos outros trabalhos. Então, eu brinco, porque eu trabalhei fazendo faxinas por 4 anos. Nesses 4 anos, eu falo, gente, me equivaleu a uma faculdade. Eu era total socióloga, assim, depois de acompanhar tantas nuances do comportamento humano, só de entrar na casa de pessoas diferentes que fazem a forma como elas lidam com elas, com a casa delas e com os outros. Então, definitivamente fez com que eu pensasse em muitas coisas. E depois pensasse em como fazer para mudar essas coisas. Para que as pessoas entendessem o quanto é importante quando alguém entra na casa delas para fazer um trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Então, quando eu vejo… qualquer prestador de serviço, o fotógrafo, o motorista, a manicure, o tatuador, todo mundo está fazendo um trabalho importante. Nem todos esses trabalhos são considerados essenciais. E aí tem essa também, né? A gente fala, você está querendo um luxo, mas você não está querendo pagar por esse luxo, porque você não vai morrer se você não tiver essas coisas. E aí a pessoa fica meio sem graça, assim. Então fez com que eu pensasse muito na forma como a gente ainda age enquanto sociedade, que tá difícil de evoluir. Uma curiosidade, ao longo desses 4 anos que você trabalhou, que você fez trabalhos de limpeza, você recebeu algum aumento sem pedir? Pra não dizer nunca, o que aconteceu que até hoje, eu pensei nisso hoje, inclusive, porque a gente tá chegando no final de ano, um cliente saiu de férias e ele me pagou um 13º. E nunca tinha acontecido. E eu achei impressionante, assim, falei, nossa, como assim? Porque ele foi a única pessoa que pensou nisso. Ele falou, cara, eu tô saindo, você vai ficar sem trabalhar, então eu vou te deixar a grana do mês que vem pra que você não tenha um desfalque no seu orçamento. E nunca ninguém tinha parado pra pensar nisso. E pelo contrário, teve um lugar que eu trabalhei por 3 anos. E no começo eu tinha muito medo de aumentar o preço. Então eu passei 2 anos e meio cobrando o mesmo valor, sendo que a comida estava mais cara, o transporte estava mais caro, e eu não conseguia falar com eles. Foi um processo também para aprender isso, que eu tinha que continuar fazendo o meu trabalho de uma forma que que eu não ficasse desfalcada no final do mês. E aí eu pensava, gente, quando mudava o ano que aumentava o preço da passagem de ônibus, eu já entrava em desespero, que eu falava, meu Deus, agora vai ferrar tudo. Porque eu não conseguia falar para as pessoas que eu precisava aumentar o preço. E é bizarro isso, porque a primeira coisa que eu pensava, não, mas aí ela vai arranjar outra pessoa que faça por menos. E tinha eu tive muita dificuldade de fazer isso, mas por iniciativa própria, ninguém nunca pensou nisso. Cara, isso que você tá falando é muito verdadeiro, né? Porque a desigualdade social nesse país é tão grande, é o grande câncer que corrói essa nação, a potência dessa nação, que sempre vai ter alguém desesperado para fazer um serviço braçal mais barato. Sim. Por menos valor. E
você ser representante de toda uma categoria, né? Dar voz para essa categoria e mostrar que essa categoria, ela é importante. Cara, eu fico perguntando, eu tenho a Joanice na minha casa, que cuida de mim, cuida da minha… Cara, eu tenho um apreço, assim… Eu não chamo ela de família, não, porque ela é da minha família, porque eu acho que isso é horroroso. Porque não é. Não é. E isso seria só uma maneira de docilizá-la. Não, ela é uma prestadora de serviço. Eu trato ela como uma prestadora de serviço. Mas eu tenho, assim, um cuidado pra tentar retribuir um pouco dessa energia que ela empresta. Porque é uma energia física, intelectual, mental. Ela cuida… É a única pessoa que eu tenho na minha vida que cuida efetivamente de mim. Eu tô sempre cuidando dos outros, né? Tem muita empresa, não sei o quê. Mas ela cuida de mim. E eu retribuo muito esse cuidado. Então, se eu começo a ganhar mais, eu falo, Jô, a gente vai ganhar junto. Sim, eu acho que Você tem que refletir isso. Ou então, deixa eu trabalhar menos dias na semana. Não posso aumentar, mas um dia eu vou fazer a minha cama. Um dia eu vou arrumar a casa. Não se preocupe. Eu vou comprar… Agora, no final do ano, eu tô com um desejo de comprar um robô aspirador. Pra tirar esse trampo dela, sabe? Pô, eu acho que eu preciso de você mais, sei lá, me ajudar nas minhas compras, eventualmente. Não fazer trabalho braçal, sabe? Porque isso pode ser feito por um robô aspirador, por uma máquina de lavar louça. E sempre existe uma forma de fazer… Aliás, eu acho interessantíssimo. Muitas pessoas que têm lavadora de louça não deixam a faxineira usar. Então, como pra assim? que tem? Então, não é possível. Você tá aqui, você isso é tem verdade? que… Sim. Isso? É sério? Aí você não pode Você tá me encostar. zoando? Não, você tá me zoando. Sério mesmo? Gostaria que estivesse, mas não estou. Então é bizarro. Você não pode usar as coisas que tem na casa. Eu falo, pelo amor de Deus. Então, acho que se você tem essa possibilidade de fazer com que a pessoa exerça o trabalho dela de uma forma melhor, mais eficaz, por que não? Então, eu sempre falo, se você é publicitário e o cara te dá um computador de 98 para usar, você não vai fazer esse trabalho bem. Então não adianta chegar com a pior vassoura que existe, não ter um pano decente, não compra um produto de limpeza bom e quer que a pessoa performe bem. Então é saber que se você dá condições para essa pessoa fazer o trabalho dela de uma forma melhor, ela vai fazer. Então… Eu acho muito bizarro quando as pessoas dificultam ao máximo o trabalho de quem tá limpando ao invés de… Porque não reconhece uma pessoa naquela pessoa que tá… Naquele profissional. Não reconhece como profissional, não reconhece o valor daquele… Não reconhece como serviço. Humano, sabia? Às vezes eu tenho essa impressão. Por conta dessa coisa Casa Grande Senzala, que é um peso que a gente carrega e que a gente paga o preço até hoje… Esse trabalho é visto como um trabalho de carga, um trabalho que, enfim… Eu que venho eu tava falando pra você, sou de família de classe média baixa. Morava na Santa Cecília com 6 pessoas num apartamento de 80 metros quadrados. Não tô falando que eu era pobre, mas era classe média baixa. Sim. Eu tinha a Tereza, que me criou, que era uma mulher que vinha de algum povo indígena. Até hoje eu não sei qual era o povo que ela veio, mas ela tinha traços de indígena. E ela era praticamente escravizada em casa. Ela trabalhava de segunda a sábado. Hoje eu me lembro da Tereza, eu me envergonho. Mas ela trabalhava de segunda a domingo, dormia nos famigerados… No quartinho de empregada, que eu acho isso horroroso, que tem até hoje. Sim, espalhado. Muito. Né? Elevador social, elevador de serviço, existe esse apartheid. Tinha um quartinho de empregada sem janela. Porque são poucos os que têm janela. E eu me lembro da Tereza dedicando a sua existência para 8 pessoas. Imagina, lavar 3 crianças, o meu avô, meu pai, minha mãe, uma tia que de vez em quando colava lá com a gente em 2 quartos. E dedicando das 5 da manhã até as 11 da noite sua existência em troco de um salário mínimo. E sendo maltratada, inclusive por mim. Eu tenho muita vergonha disso. Eu tenho muita vergonha, inclusive, de lembrar da minha relação com ela naquele momento. Porque apesar de ser de classe média baixa, performava como um playboyzinho escroto. Sim. Então, Maria, tô até eu aprendi muito esse tipo de comportamento também, morando ali onde eu morava. A gente morou no mesmo bairro e eu estudava num colégio no Sion. E com uma galera mais rica e tal. E tinha essa coisa do comportamento de… Você meio que é criado para se sentir melhor do que os outros.
Então tinha esse rolê embora a gente não fosse rico, agir como se fosse o playboyzinho mimado. E nós tínhamos também na nossa casa a Cida, que fazia a limpeza, cuidava de mim e dos meus irmãos. E eu me lembro bem também dessa coisa do deixar, beber, eu deixo o copo lá, a Cida pega. Então é uma coisa muito louca. E depois, quando eu passei a trabalhar com limpeza, na minha cabeça, tudo aquilo que eu tinha visto nos anos 90 tinha acabado. Quando veio o caminhão da realidade me atropelar, de mostrar que não só ainda existe, como é horrível, na minha cabeça, a sensação de ter a humanidade desconsiderada totalmente é quando a pessoa come uma comida nova e te dá uma comida quase estragada para comer. Você não é a mesma, você não é uma pessoa na visão daquela que tá te dando a comida estragada. Quando ela fala assim, eu separei umas coisas para você, e aí te dá, sei lá, um tênis rasgado. E você fica pensando, por que essa pessoa acha que eu preciso disso, que eu mereço isso? Então é um momento que eu sei que aquela pessoa não me vê como uma pessoa. Ou como uma pessoa muito, mas muito inferior a ela. É muito louco. Deve ser muito difícil você ver a relação dos donos de pet, como eles tratam os seus pets e como eles trabalham. Se você se diz de esquerda e você tá ouvindo esse podcast, lembre-se, você não é de esquerda se você trata a tua funcionária pior do que você trata o seu pet. Exatamente. Não se esqueça disso. Você não é de esquerda, você só faz simulacro. Você é um esteta, você faz cosplay, mas você não é de esquerda. Eu fico pensando muito, falo, será que a gente tá reproduzindo o que viu em casa? Será que nunca parou pra pensar? Porque não é possível. Tem horas que eu penso assim, uma pessoa vai lá e você vê como ela é na internet, como ela é progressista, como ela… E aí ela vai lá e faz isso com a pessoa que tá limpando a casa dela. Eu falo, não é possível, tem algo muito errado aqui. Então é um trabalho diário ali de fazer com que as pessoas passem a tratar quem tá em volta dela ali prestando serviços, no mínimo, de uma forma igual ou decente. Porque no final das contas, a gente quer muito uma casa bem cuidada, uma casa limpa. Isso é bem-estar. Isso é quase saúde mental. Um dos traços de uma pessoa que tá numa crise de depressão é a falta de higiene e cuidado de si, da casa, né? A gente percebe, as pessoas abandonam. Né? Então você tem uma casa limpa, bem cuidada, com a manutenção em dia. Isso é cuidar de você e cuidar de quem você ama, cara. Eu trabalho 1000 vezes melhor quando a minha casa tá totalmente arrumadinha, bonitinha. O seu ânimo é outro. Agora, se você tem o privilégio de terceirizar isso para que outra pessoa faça, não tem por que você não dar o devido valor a esse trampo. É muito maluco como as pessoas… Mas você estudou no Sion. Me conta um pouquinho da tua… Porque eu tava lendo, né, o documento que você mandou pra gente, a tua bio, e você conta ali. Então, eu acho que não é um assunto que eu posso tocar, né? Que você teve um episódio de saúde mental, Sim. Né? E isso… Me conta um pouco dessa história, porque ela veio muito resumida pra mim. Eu também não quero falar sobre a tua biografia, eu queria que você me contasse. O que aconteceu? Teve quase… A tua jornada é uma jornada muito de uma heroína, né? Você vem de uma família de classe média baixa, suponho eu, né? Isso. Porque a gente morava relativamente perto. Sim. Você estuda num colégio de elite, que é o Sion, né? Na frente do Rio Branco. Eu também sou ali da Avenida Higienópolis. Então, eu frequentava… Eu não ia no Rio Branco. Tinha um problema… Eu não gostava do Rio Branco. Eu não gosto até hoje do Rio Branco. Também não. Nem do Mackenzie, nem do Rio Branco. Eu estudei no Mackenzie. A galera do Mackenzie era muito chata. Eu cresci levando tapa na orelha. E eu era bolsista no Mackenzie. Nossa. Eu odiava os playboys do Mackenzie. E minha mãe não tinha grana, assim, meu pai e minha mãe não tinham grana pra me dar tênis de marca e papapá. Nossa, deve ter sofrido muito. Nossa, eu me lembro de chegar assim, todo mundo… Porque eu fazia bullying com a galera do Sion, que não tinha… Não, então, coisas. Minha mãe ainda, né, era uma época que… Eu até vou compartilhar aqui, entrevistada você, vou dizer que eu tô no divã agora. Minha mãe teve uma noia na época que queria comprar um apartamento na Praia Grande. Então ela comprou um apartamento financiado em 190 prestações. E era um apartamentinho assim, era uma kitnet na Praia Grande, que era o único imóvel da família.
Então era uma época em que era, tipo, total contenção de despesas. Eu não tinha dinheiro pra cortar o cabelo. E aí minha mãe literalmente cortava meu cabelo. E aí, hoje você tava falando, não, porque hoje eu gosto de queijo pra caramba, né? Você fala, rico come 4 tipos de queijo. Eu não tinha chambinho, sabe? Chambinho, iogurte, essas paradas. Hoje, eu tomo chambinho de Yakult, mano. Yakult é champanhe pra mim. Então, o jeito que a gente é criado faz com que também tenha um impacto muito grande nas nossas decisões de adulto. Sim. E quando eu penso nisso, talvez essa minha criação, leite com pera total, talvez não tenha me preparado para ser uma adulta que segurasse a barra quando as coisas ficassem muito ruins. Então tinha isso. Embora minha família, a gente não era rico, meu pai trabalhava na Eletropaulo, minha mãe era dona de casa. Uhum. E a Eletropaulo pagava metade da… Tinha bolsa. A Eletropaulo pagava metade da mensalidade do colégio. Então, nós éramos em 5. E os 5 estudaram. Só um irmão meu que não se deu bem no Sião, ele foi para aquele Casa Pia, que era ali pertinho também. Uhum. E então, no Casa Pia, meu irmão aprendeu latim, aprendeu francês. Eu aprendi latim no Sion, era todo aquele rolê. E eu tinha essa coisa também todas as meninas tinham que ter a roupa da Pacalolo, o tênis tal, a mochila da Risca. Total. Era tudo, muito, muito anos 90 isso. Tinha que ter o frufru da Pacalolo, a mochilinha, o tênis, porque o uniforme era o mesmo para todo mundo. Então, o que te fazia melhor ou pior eram essas coisas. Não. E todo mundo com aqueles boots, aqueles Reeboks, aqueles New Balance. Eu ia de alpargatas, conguinha. Sério, minha mãe tinha manha de me… Que era um tênis que quem estudava em colégio estadual usava. Sim, usava, é verdade. Né? Você via sempre nas crianças que estudavam no colégio estadual. E minha mãe… eu me lembro de uma vergonha que eu tinha, assim… Tinha um uniforme do Mackenzie, Sim. né? Aquele Mzão. O M vermelho. Pá. Minha mãe bordava numa Hering o M do Mackenzie pra não comprar o uniforme oficial. Então ela pegava a camiseta e bordava. Só que o M ficava parecendo um W. Torto. E eu chegava, mano, imagina, argentino de conguinha com uma camiseta. Eu olho pra minha mãe hoje e falo, mãe, você também economizava nos lugares que não dava, né? Aí eu chegava com aquele W torto, nossa senhora, imagina, o que não era zoado. Zoadaço. E aí eu acho que essa coisa do… A minha mãe, por exemplo, ela engravidou com 15 anos. Caralho. Então, a minha mãe com 25 anos já tinha 5 filhos. Porra. Provavelmente ela tinha aquela coisa do eu vou dar pros meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Que eu sou muito dessas hoje com os meus. E aí, eu acho que essa coisa do… Ai, tadinho, meu cristalzinho aqui, o alecrim dourado não pode sofrer. Cara, eu fui muito, muito, muito impedida de sofrer. E aí, foi sempre essa coisa de tem tudo que quer, passeia. Eu lembro que eu queria… Esses dias eu pensei na palavra e eu pensei, meu Deus, eu tô muito velha. Porque bodyboard antigamente chamava Morey-Bug. E aí eu queria ter uma prancha de Morey-Bug. E aí era a coisa do meu pai acordar 5 horas da manhã pra colocar a bendita da prancha no carro. A gente tinha aquela Variant. Pra ir até Guarujá. Pra ir até a praia pra poder, a bonita, aprender a pegar a onda. Sabe, era uma coisa do, meu Deus, vou fazer tudo que essa menina quer. E aí eu achava, claramente, que a vida ia me tratar assim. Porque todos os meus pais sempre faziam tudo que eu quero. Minha avó fazia tudo que eu queria. Meus pais faziam tudo que eu queria. E aí, quando eu cresci e eu engravidei com 17. Então, eu eu deixei de estudar para cuidar da minha filha. Então, até hoje eu não tenho faculdade. E aí, eu fui vendo os meus amigos crescendo, estudando, viajando para outros países, fazendo as coisas da vida deles. E eu fiquei em casa, cuidando da minha filha. E aí eu meio que… E aí você começa a perceber quando a pessoa se abandona. Eu cheguei a pesar 120 quilos, ficava sozinha, não sabia nada. E eu comecei a ver que eu precisava ter alguma iniciativa, fazer alguma coisa por mim mesma. E aí eu comecei a trabalhar com telemarketing, porque eu não tinha estudo. Eu não queria ficar muitas horas longe de casa, então era meio período, para poder ficar logo com a minha filha. E eu ganhava, quando eu saí de casa, da casa dos pais, para morar sozinha, eu ganhava muito mal.
fui morar num lugar super longe, morava naquela época era no Aricanduva. E aí, morava na periferia, morava num quartinho. Eu não estava preparada para isso. A minha vida era esperar o sábado para ir em show e ganhava mesada e tinha tudo de marca legal. Aí, quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, eu jamais, o meu dinheiro do mês inteiro não comprava uma roupa que eu usava antes, quando meus pais me davam tudo. Porque telemarketing você ganha mal. E eu fiquei muito surtada, porque eu queria ter as mesmas coisas, as mesmas condições, num outro contexto de vida. Isso é foda. E aí eu não tava nem um pouco preparada para levar esse tipo de porrada da vida. Então eu fui aprendendo a viver uma outra vida. Foi super difícil de encarar aquilo. E quando eu já tava, depois eu já tive meu outro filho, eu já tava numa empresa melhor, ganhava mais. E em 2015, a empresa onde eu trabalhava faliu. E aí eu perdi tudo de novo. Quando eu comecei a construir algo que tava ok, eu perdi tudo. Nesse momento você estava com 2 filhos. Isso. E aí eu pagava aluguel e tal. E a empresa faliu, eu não recebi nada, nem os dias trabalhados. E aí, como é que eu continuo a minha vida? E aí, de novo, eu perdi tudo. Aí a gente foi morar num barraco, perto ali do metrô Tatuapé. E aí, quando eu arrumei um outro emprego, era um emprego que pagava salário mínimo e o famoso vale coxinha, era R$4,50. R$4,50 por dia pra você comer na Vila Mariana, pelo amor de Deus. Ou você come, ou você bebe. Os dois aí já tá querendo muito. E aí, eu não conseguia. Eu não conseguia ter uma perspectiva de vida melhor, porque qualquer coisa que eu quisesse, ela só ia ser obtida com uma dívida. Então, se eu ganhava naquela época 1.100. E aí tinha os descontos e tal. 2016, 17? 2016. Ontem? Exatamente. 1.100. Os descontos com convênio, blá blá blá, VR, dava. Eu pegava 700. Mentira. O aluguel era 500. Num barraco de 3 metros quadrados. 3 metros quadrados? Sim. Um quarto de empregada sem janela, basicamente. Com um teto de madeira. E aí, quando a gente foi pra lá… Você e teus 2 filhos. E aí, tua filha já adolescente, né? A Claire com 17, o Panda com 8 anos. A gente não tinha grana pra absolutamente nada. Então, era assim, eu pagava a água e luz. Tudo que era coletivo, porque era só o quarto. Então, todas as outras coisas eram coletivas. Banheiro, pia, tanque. E então, a gente pagava todo mundo junto, água e luz. Dava uma média de 80. No verão, que todo mundo usava muita água, dava R$100, 120. Teve uma vez que deu R$120. Se eu já ganhava 700, eu pagava 500 de aluguel, no mês que a conta veio 120 de água e luz, foi um mês que a gente não comeu. Isso que eu ia te perguntar. E aí, seus filhos comiam? Era uma coisa absurda. Ali era o metrô Tatuapé, na saída na Rua Tuiuti, saindo do metrô. Tinha o shopping, tinha um pouquinho mais longe um Sesc, que era o Belenzinho, e próximo ali tinha uma faculdade. Então tinha muitos bares. Às vezes eu passava, saindo do trabalho, eu esperava a pessoa sair da mesa. E aí eu saía meio correndo, pegava o resto da comida da mesa e levava para casa para comer com os meus filhos. Papel higiênico do shopping eu levava para casa. Então era isso, para ter o mínimo das coisas era assim. Então, de dentro da empresa, o sabão do banheiro eu levava. Era assim que a gente conseguia levar alguns dias do mês. Porque óbvio que o mês todo não dava. E aí eu tinha todos os cartões de loja para poder comprar as coisas e ir mantendo. Chegou uma hora em que eu pensei, cara, mas nem que eu trabalhe mais 150 anos nessa empresa, eu não vou pagar nada desses cartões. Todos os meus amigos já tinham comprado alguma coisa para mim. Roupa, remédio, um brinquedo, uma coisa. Não tinha mais para quem pedir as coisas. E aí eu comecei a todos os dias pensar nisso. Falar, cara, não adianta trabalhar. Não adianta fazer nada. Eu não vou sair dessa roda de rato. De moer gente. E aí eu falei, beleza, não tem mais o que fazer. E aí eu comecei a ter crises de pânico dentro do metrô, indo pro trabalho, e dentro da empresa. Então teve um dia que eu tava atendendo o cliente,
do nada, assim, começou a me dar um desespero tão grande que eu não conseguia responder. E a pessoa falava, alô, alô, você tá me ouvindo? E eu tremia. Uma hora eu só fiz assim. E eu entrei embaixo da mesa e comecei a chorar. E eu não conseguia sair de lá. Precisou de 2 funcionárias pra me tirar debaixo da mesa. Porque eu não conseguia falar, não conseguia chorar, não conseguia nada. E aí, no final de 2016, eu tentei suicídio. Porque eu não sabia mais o que fazer. Falava, gente, nada que eu tente vai dar resultado. E aí, na minha cabeça, aquilo era bom pros meus filhos. Porque alguém ia pegar eles e ia cuidar. E alguém ia ser melhor do que eu. Qualquer um. E eu fui internada, fui para uma clínica psiquiátrica. E o grande desconto do meu Olerite naquela época era o convênio. E aí eu fui internada em Moema, numa clínica que tinha 5 refeições. A bebida que eu mais gosto na face da terra é chá. E aí tinha uma copa e tinha chá o tempo inteiro. E aí eu começava a rir sozinha dentro do quarto. Uma vez eu virei pra enfermeira e falei, você tem noção que eu tô morando em Moema, comendo todo dia e eu posso tomar chá a hora que eu quiser? É isso que eu quero pra minha vida. E aí eu ria de nervoso, porque eu pensava, meu Deus, por que eu cheguei onde eu queria do pior jeito possível? Falei, pelo menos eu paguei esse convênio pra isso, pra chegar nesse ponto da vida. E aí foi um momento que eu aceitei muito bem o tratamento, conversava com os médicos, explicava exatamente o que estava acontecendo comigo. E o médico falou, pô, eu tô vendo claramente que você não é doente. Você não tem dinheiro. E são coisas diferentes. O nome da tua doença é capitalismo. Exatamente! Eu tava sofrendo de grave capitalismo. E foi muito difícil entender que… Porque no dia que eu cheguei na clínica, ninguém deu a menor moral pra mim. Nenhum médico, nada. Tipo, eu tava com dor, porque eu tinha feito aquela lavagem, eu tomei remédio. E aí eles fizeram aquela lavagem estomacal, passando o caninho pelo nariz. Então eu tava com dor na garganta. E aí eles pensam assim, tentou se matar, é doida, você não liga porque ela fala. E eu falei, eu tô com dor de garganta, você pode me dar um remédio? Aí eu precisei pedir pro meu irmão falar pro médico, aí o médico falou, ela está com dor de garganta, vamos dar o remédio pra ela. E aí, com o tempo e com as conversas muito francas com os médicos, aí eles falaram, é muito ruim que você esteja aqui por conta disso. Porque não era pra ser assim. E aí eles começaram a me ver não mais como, deixa ela ali, porque ela não sabe o que ela faz da vida. E aí eles começaram a me tratar melhor e entender que eu precisava de ajuda, mas não era uma ajuda que eles iam conseguir dar. E aí eu fiquei 1 mês nessa clínica e quando eu saí muito desesperada, pensando, meu Deus, eu vou voltar pro emprego que eu não gosto e pra casa que eu odeio. E aí eu fui pra casa da minha mãe. Nossa, depois de 300 anos morando sozinha, foi muito esquisito ficar na casa da minha mãe. E aí eu pedi um dia pra dormir na casa da minha amiga. E aí foi o dia que a gente comeu, eu limpei a casa dela e ela me deu grana no final do dia. E aí eu pensei, peraí, se eu ganho R$680 por mês pra ficar o dia inteiro atendendo telefone, por que eu não posso fazer faxina e ganhar 150 no dia? Aí, num primeiro momento, eu pensei, nossa, eu vou ficar muito rica, louca, né? Beleza, pra quem não tem nada, era muito dinheiro mesmo. E aí, eu tive que entender com o tempo, quando eu comecei a ter realmente os clientes, porque eu fui expor a história na internet e aquilo viralizou. E aí, eu tinha muito mais cliente do que a capacidade de atender. Aí, eu tive que começar a entender tudo do zero, porque eu sempre trabalhei CLT nos telemarketing da vida. Eu tinha que fazer o atendimento, eu tinha que ser meu RH, eu tinha que entender quanto que eu gastava de comida na rua, de transporte, coisa. E eu não sabia nada, então às vezes eu gastava muito dinheiro, tipo, dia que eu trabalhei muito e aí morrendo de dor, porque passou o dia inteiro fazendo força. E aí falar, não, hoje eu acho que eu vou voltar pra casa de Uber. Puta, mano, era o maior erro, porque aí juntando todos os custos do trampo, eu tava pagando pra trabalhar. E aí foi um processo muito louco pra entender que aquilo era um negócio, que eu tinha que fazer a gestão daquele negócio sozinha, que eu tinha que me desdobrar, porque no final das contas,
os clientes vinham da internet, então eu tinha que, além de cuidar da minha casa, cuidar da casa dos outros, cuidar dos meus filhos, eu tinha que ter tempo para produzir o conteúdo que eu ia postar. Nossa, no começo foi tudo do pior jeito, porque foi só errando e errando, porque não tinha alguém que sentasse e falasse, vem cá, é assim, assim, assim. Então era só quando eu errava que eu falava, não, pera, não dá mais para ser assim. E aí foi essa coisa do não saber como pedir o aumento para as pessoas, não saber no começo o quanto cobrar, porque é uma coisa que a gente não tem a menor noção, não sabia quantas pessoas poderiam pagar por uma faxina. E aí até eu entender que para mim seria interessante trabalhar no centro, em apartamentos pequenos, com uma galera que podia pagar mais. E aí é que eu fui construindo um público específico, e aí dando jeito de fazer o trampo não ser tão difícil e cansativo. Mas, pô, levei pelo menos 1 ano e meio para colocar as coisas em ordem. Então foi bem difícil. Até entender que depois eu tinha como escalar aquilo e colocar outras pessoas para trabalhar comigo, para depois entender que eu odiava fazer aquilo e que eu não tinha jeito para contratar pessoas, cuidar de um negócio, porque o que eu gostava de fazer era me comunicar, era fazer o meu trampo de internet muito mais do que cuidar de um negócio. E também é uma coisa porque eu acho que as pessoas esperavam aquilo de mim. Ah, não, você tem que ter a sua própria empresa de faxina. E aí vai a bonita estudar para fazer aquilo. Aprendi desde direito do consumidor até o direito trabalhista. E não sei o que. Foi muito trampo que, na hora, eu pensei, eu tenho que fazer isso. Para depois entender, não quero isso aí não, pelo amor de Deus. Eu gosto de ser comunicadora, né? Nossa, o meu trabalho eu cuidar. E aí a pessoa foi na casa, ela quebrou a garrafa, não sei das quantas. E aí a pessoa me manda a mensagem. E aí eu tenho que ver a agenda da faxineira, a agenda da cliente, não sei o quê, fazer o pagamento. Eu odiava cuidar de tudo aquilo. E aí foi muito doido eu entender que… E entender e ter essa noção de, não quero isso não. Embora todo mundo, até hoje tem gente que quando ela conhece a minha história na hora, ela, ai menina, você precisa ter uma empresa de limpeza. Eu falo, não preciso, não. Porque é o que, por muito tempo eu fui guiada pelo que os outros esperavam também. Isso foi péssimo para eu entender aonde eu queria chegar. Então talvez se eu não tivesse usado tanto esforço para fazer aquilo que os outros estavam esperando, eu podia ter usado essa força para seguir na comunicação. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal o aprendizado de ter a minha equipe, de gerir aquele negócio, que durou 1 ano. E aí, foi muito libertador. Quando eu encerrei aquele CNPJ, eu falei, caraca, que gostoso! Não quero mais isso! E hoje… E ao mesmo tempo que eu tenho vários surtos com o negócio de criação de conteúdo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tô lá olhando planilha, vendo as coisas, pagando os benditos dos impostos, eu falo, puta, essa empresa é da hora. Eu gosto dela. É estressante. E depois eu pensei nisso, todo trabalho é estressante. Porque tem gente que fala, deve ser muito gostoso, né? Você ganha dinheiro pra fazer um vídeo de 1 minuto. Não, e o trampo, e a pré-produção. Sabe quantas reuniões, quantos e-mails, quanto perrengue até fechar esse negócio. Não, assim, antes do trampo ser fechado, às vezes a pessoa não sabe que eu fiquei 3 meses trocando e-mail, resolvendo se ia ou não ia, até fechar o negócio, até pegar o briefing, e aí fala, até o jurídico ler o contrato, até resolver tudo, gravar. Aí você errou um artigo, volta, você tem que gravar tudo de novo. Aí depois é que é aprovado. Aí eu falei, então, depois de 4 meses e meio, tu viu um vídeo de 1 minuto. E geralmente eu levei umas 4 horas pra gravar esse 1 minuto. Eu tô ligado, eu comecei a fazer isso. E o povo acha que é fácil. Eu fiz isso ano passado e vou falar, eu dou muito mais valor aos produtores de conteúdo hoje depois de eu ter feito. É muito difícil. Você só vê um pedacinho do trampo, né? Tem um negócio enorme por trás. E o povo acha assim, não, você pega o seu celular e faz. Não é difícil. Você contando aqui da tua história, juro por Deus, me deu me deu um desespero. Eu tive, por alguns segundos, um pouco de empatia. Me coloquei no teu lugar e eu fiquei
eu senti um vácuo aqui dentro. Me deu vontade de chorar, ouvindo que você tá me colocando por um segundo que fosse no teu lugar e entendendo o desespero que fez você falar, não, eu não vou conseguir escapar dessa… Eu não vou conseguir escapar dessa armadilha. É melhor eu ir embora daqui, porque essa existência prolongada é de pura dor. Ainda que você tem 2 filhos, né? Na época você tinha 2 filhos quando você tentou tirar a tua vida. E que não era que tinha alguma coisa errada com você. Pelo contrário, você tinha… E é muito foda, né? Porque você conheceu, quando você… Né, na tua infância, você foi acostumado às boas coisas da vida. Exatamente. Quando você nunca teve, eu acho que você tá meio que… Você segue uma linha. Você não espera muito, né? Agora… Quando você já teve, você perde, aí você começa um pouquinho, cai de novo. Falei, cara, não dá pra… E eu conversei isso uma vez com uma cliente enquanto eu tava limpando. Eu falei pra ela, pô, eu vou fazer 40 anos de idade. Eu espero muito que eu não chegue a 45, porque a vida é muito ruim. E ela ficou me olhando de um jeito que ela falou, cara, não pode pensar assim. Aí eu pensei, não pode você que tá bonita, trabalha num negócio super legal, tem uma vida boa, sai de férias. Tipo… Sem por que viver. Né? Agora, quando você só leva porrada, pra que você quer continuar? Você sabe que teve algumas épocas da minha vida que eu não tive nenhum dinheiro. Eu já fui despejado do apartamento. Eu já fui muito rico. Teve épocas assim que eu tinha dinheiro pra não precisar mais trabalhar na minha vida mais. Só, se eu quiser, eu me aposento hoje. Nem eu e nem minha filha precisaremos trabalhar. E em outras épocas, até não faz muito tempo, atrasar a escola da filha. Que você sabe que atrasar a escola de filho é foda. Ainda que ela estudasse numa escola particular, eu comecei a pensar, eu vou levar pra uma escola pública. Mas, depois de ter feito tanta coisa, não poder dar uma educação, infelizmente a educação nesse país é sucateada, né? Sim. O fundamental, pelo menos. Então eu falava, pô, não dá. E é muito doido, né? Que a gente ouve… Né, muito, não, porque dinheiro não é importante, não, porque dinheiro não traz felicidade. O foda, e só quem passou por dificuldade sabe disso. O foda de você não ter dinheiro é que você pensa em dinheiro o dia inteiro. Sim, essa que é a merda. O dinheiro te domina a existência. O dinheiro é a única coisa que você pensa. Você não tem mais tempo pra cuidar de si. Quem vai fazer academia é rico. Eu sempre falo que você só pode ser good vibes se todos os seus problemas estão resolvidos. Porque ninguém com fome é good vibes. Ninguém. E a merda é que a falta de dinheiro tira o que você tem de pior. O pior que você tem de si. Você já perde completamente o respeito, o autorrespeito. Você começa a olhar para os outros pelo que você pode tirar deles. Você só pensa… Você não consegue… Você fica de mau humor. A tua saúde mental vai pro espaço. E aí a gente fica perguntando, porra… Se 60% ou 70% desse país vive numa situação próxima da miséria, ou um pouco acima da miséria, a gente não fala da saúde mental das pessoas que são menos favorecidas do ponto de vista financeiro. Porque essa galera acha que é frescura. É frescura. Outro dia, eu tava até conversando com o André Carvalhal ontem aqui, e antes, assim, num papo fora. E aí eu tava falando pra ele que eu tava fazendo análise. E eu acho tão pequeno burguês fazer análise. Eu tenho problema com fazer terapia. Eu falo, porra, eu tô com 3 refeições, mano. Um teto em cima da cabeça, com energia, saúde. Mas é importante, precisa. Pra não espalhar sua sujeira. Exatamente isso. Fala, ó… Já que você pode se dar esse luxo, porque é um luxo de fazer terapia, faça. Porque você não fica espalhando tua sujeira por aí, né? Você não fica ventilando a tua imundície. Especialmente eu sendo um homem. Em 2020, eu escrevi uma biografia. E uma das coisas… Foi um processo muito difícil, porque eu tive que revisitar toda essa história, pensar em muitas coisas, muitos detalhes dessas coisas tão difíceis. E uma das coisas que eu percebi era nessa fase em que a gente morou nesse barraco, eu acho que foi o período em que eu fui a pior pessoa possível. Eu nunca gritei tanto com os meus filhos, eu nunca fui uma pessoa… É aquela pessoa que quando a gente tá bem, porque tem o mínimo de conforto, e você vê alguém que tá passando por isso, aí você fala, ai gente, essa pessoa só tem coisa ruim pra falar, né? Aí você quer distância dessa pessoa. E na real, não é porque ela é ruim ou ela
Não é porque ela é uma bad vibes. É porque essa pessoa, ela não tem como colocar pra fora o melhor dela, porque ela tá sentindo falta do básico. Então, eu acho que foi o pior período, assim, pros meus filhos estarem perto de mim. E eu me lembro muito dos nossos vizinhos. Então, eram vários barraquinhos, um do lado do outro. E tinha um casal que brigava muito. E era o cara alcoólatra, desempregado, com a mulher grávida e uma filha pequena. O cara batia na mulher, a mulher batia na menina. Então, era uma coisa horrível, assim. Era gente que... E eu reparava no quanto todo mundo ali gritava. E aí, eu pensava nisso. Essas pessoas estão com fome. E é por isso que elas gritam tanto. E é muito bizarro pensar nisso. É muito bizarro. Você vê quando, por exemplo, rico faz dieta. Ou você vai fazer dieta. Eu vou ficar de mau humor. Pô, imagina então se você tivesse uma dieta imposta pela tua incapacidade de comprar alimento. Uhum. É um mau humor, é uma violência, é uma coisa… É uma agressividade que é o tempo inteiro. E não é porque você quer. É bizarro o quanto eu vejo que eu sou uma pessoa diferente hoje. Porque eu tenho condições de comer. E eu sempre falo, eu morro de rir quando a galera fala… O que é a coisa mais legal que hoje… você é famosa, né? A galera que trabalhou comigo no telemarketing fala… O que é a melhor parte disso? Eu falei, com certeza é poder comer. Ponto. Eu comecei a fazer faxina com o simples intuito de ter café da manhã, almoço e jantar. Hoje em dia, eu tenho meu café da manhã, almoço e jantar. Se eu quiser passear, se eu quiser pedir comida, eu posso. E aí eu penso nisso, eu falo… quem diz que dinheiro não traz felicidade… Nunca passou perrengue. Então, o conforto de poder… A escolha. Eu posso escolher. Eu posso escolher se eu vou… eu passei muito tempo comendo e eu era super obesa. Por quê? Porque eu só comia ultraprocessado. E, além de tudo, eu lembro que muitas vezes o meu jantar, quando eu voltava do telemarketing, era o salgado que vendia no metrô. E ele era R$3,50. E aí eu tomava um refrigerante e um salgado. Que aí dava R$5. Então, meu jantar era R$5. E se eu tivesse que comparar uma fruta e um pacote de bolacha, o pacote de bolacha é muito mais barato. Um brócolis e um miojo, o miojo é muito mais barato. Então, era isso que a gente comia. Por muito tempo, eu não tive acesso a frutas, verduras e legumes. Então, quando eu paro para pensar que hoje, boa parte do que me faz feliz é poder comer coisas de qualidade… Tem gente que acha isso super idiota. Aí eu falo, você acha idiota? Porque nunca te faltou comida em casa. E é um baita de um privilégio você ter todo dia café da manhã, almoço e janta. E como essas pessoas crescem nessa bolha de que todo mundo tem, é muito doido falar, não, mas isso é o famoso, no Brasil ninguém passa fome, tem coisa. Não tem, gente. E tá muito perto da gente quem não tem essa condição e você não olha. E a fome não é só física, né? Não é porque você tá comendo ultraprocessado que você não tá com fome. Exatamente. Né? Você tá se enchendo de sódio, de carboidato vazio, você continua com fome. A pessoa pensa, você tá eu tenho doente. eu tenho 1,5 m. Tava pesando 120 quilos. O pessoal pensa, deve comer pra caramba. Por isso que é gorda desse jeito. Nossa, eu ouvia várias coisas, inclusive, do porquê que eu era gorda. Fome não tá passando, né? Então. E aí era isso, tipo, um miojo de dia… Um salgado do metrô à noite. E era isso. Ponto. E refrigerante e besteira. Não tem como você… Você tava respirando. Isso não quer dizer que você tivesse… E respirando mal ainda. Ainda dormia, fazia… aquela pessoa gorda que não consegue respirar. E aí não tem como você vislumbrar um futuro melhor. Assim. É muito foda. Porque você é uma sobrevivente desse sistema opressor, moedor de carne, do caralho. E você é articulada pra cacete, consegue contar contar algo pra nós, burgueses, que não tem ideia. A gente não pensa sobre isso. Isso não passa no nosso campo de visão. E pessoas que têm dificuldade, que passaram pelas dificuldades que você passou, elas não são nem consideradas pessoas por gente da minha classe social. Sim. E até do meu espectro político. É assim, muito doido, é uma história sobre visibilidade. E aí é tão potência. maluco, porque essas pessoas que não veem o que tá acontecendo, às vezes, ela tem um funcionário que tá passando por isso, dentro de casa, ou na sua empresa, ou não sei o quê. E essas pessoas estão tão perto da gente, e é uma coisa do você tá lá com a cabeça enfiada na sua bolha, e você não percebe que essas pessoas estão… Quem mora aqui onde a gente tá, por exemplo… Quando eu era adolescente, eu morei aqui pertinho. E aqui tem muita dessas pensões, coisa.
E às vezes você tá aqui, você sai do seu prédio, vai dar uma volta aqui, sobe andando pra Paulista, você não tem noção de que no seu trajeto, 80% das pessoas que você cruzou moram num cômodo desses que divide o banheiro com trocentas pessoas, que elas não fazem todas as refeições que elas precisam. Não conhecem silêncio. Não conhecem. Silêncio é coisa de rico. Qualidade de um sono de qualidade, imagina. Silêncio. Outro dia eu vi isso, eu falei assim, nossa, eu fiquei pensando, cara, silêncio. A minha tia, carioca, a minha família por parte de pai, mora no Rio de Janeiro e eles moraram na Rocinha durante muito tempo. Também tinham muita grana, perderam tudo. E eu ia passar as minhas férias no Rio de Janeiro e eu ficava na Rocinha. E a grande coisa que eu achava na Rocinha, não tinha lei do silêncio. Nossa, tia, mas o funk come solto a noite inteira. Ainda bem que é funk e não bala. O barulho, o ruído poderia ser pior. Eu morando na Zona Leste, na Quebrada, moto, era o famoso randandandandan de moto a madrugada inteira. Os funk, os vizinhos fazendo festa. E não sei o que. Imagina, dormir gostoso, nem lembrava como era. O que também faz com que você não consiga ser uma pessoa, tranquila, a sua saúde vai mental trabalhar. em dia. Não, imagina. Então, são muitas coisas que a gente tem que considerar com pessoas que estão ali próximas da gente. E que às vezes você não sabe por que seu funcionário não performa bem. Você não sabe se a pessoa tá comendo, dormindo, tendo um mínimo de qualidade de vida. Você não, a pessoa que chegava às vezes pra fazer faxina. E aí eu passei 2 horas na condução, em pé, esmagada. Eu tenho 1,5 metro. Quando o cara tá com o braço levantado, a minha cabeça tá exatamente no sovaco dele. Aí eu peguei lá em Itaquera, desci na Barra Funda. Pô, velho, não é gostoso. Você passou 1h30 com a cara no sovaco de alguém, com todo mundo te encoxando. Se defendendo de encoxada. E aí, quando você chega pra trabalhar, às vezes eu chegava, já tinha vontade de chorar na hora que eu chegava na casa. Porque eu falava, meu Deus, eu já tô tão cansada. E aí, sei lá, o que me dava força eram as músicas que eu colocava. A pessoa claramente sabia, quando eu tava num dia ruim, que aí era de Ratos de Porão pra cima. Quando eu tava mais de boa, aí já eram umas musiquinhas mais calmas. Mas, nossa senhora, se não fosse a música pra me dar força pra trabalhar, não sei o que eu ia fazer. Porque eu já chegava muito cansada. E aí tem essa também de falar, não, aquela minha faxineira, nossa, mas chega aqui, não tem vontade de fazer as coisas, não tem pique pra trabalhar. Aí esse povo só quer receber, não quer fazer as coisas direito. Não faz a menor ideia do que a pessoa tá passando. Não, outro dia… Nossa, não… é uma falta de capacidade de olhar o outro que assim me revolta. E eu tô falando que eu moro eu vivo numa bolha utópica, tá? Eu praticamente não conheço ninguém que é de direita. Eu até tirei da minha… Aí sim. Não, eu até tirei, assim, eu me afastei mesmo dessas pessoas. Mas não somos melhores. Não. Pobre se fode ambidestralmente. Sim. Pobre se fode de todos os lados. Pobre é pobre. Nesse país, pobre esse é o consenso, né? Tipo, não importa. No nosso consenso, a gente é racista, estruturalmente, e a gente gosta de manter pobre no lugar de pobre. Sim, e eu penso muito nisso. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa em que eu me preocupei foi de proporcionar uma educação melhor para os meus filhos. Porque eu converso muito isso com eles, agora que eles são maiores, de falar, você tem que entender que você precisa pensar pela sua própria cabeça. Você não pode ficar reproduzindo coisa que você tá vendo na internet, que você tá aprendendo. A escola tá te colocando para ser o cara que vai obedecer um patrão. Você não pode pensar assim, você tem que pensar além disso. Então eu fico com muito medo de que eles… A gente se coloca muito no lugar do… mas você não vai ser ninguém, você é pobre, você é… E aí eu falo, não, você não pode pensar assim. Você tem que sair disso você não nasceu pra ser peão. E aí você chega o resto do mundo tá te colocando pra ser peão. É muito foda. Então quando eu consigo pôr na minha cabeça de que não, eu não nasci pra ser peão. Eu não quero. E aí eu convivo muito com essa menina se acha muito. Nossa. Então, aí o julgamento de que, então, você conseguiu escapar daquele destino que a gente te reservou. Então, tem 2 lados muito ruins de vencer. Virar o exemplo da meritocracia. Se aquela faxineira pode, você também pode.
Não é assim que funciona. Ou virar essa pessoa do… Por que ela acha que ela… Tem uma pessoa… Eu recebo uma mensagem aleatória de um homem branco. Uma vez por ano. Já voltou a trabalhar com faxina? Tipo, que dia você pode vir limpar a minha casa? O cara sabe que desde 2020 eu não faço mais faxina. Eu falei isso pra ele em 2020. Em 2021 ele mandou uma mensagem, semana passada ele mandou de novo. Tipo, eu tenho certeza que esse homem tá esperando ansiosamente o dia que eu vou falar, tá bom, moço. Pra fazer uns stories com você. Eu vou aí limpar a sua casa. E assim, sinto muito, moço, eu tenho uma empresa pra cuidar, eu tô cuidando de outras coisas, eu tô fazendo outra coisa na minha vida agora. Tem muita gente, quando a pessoa não gosta de mim na internet, a primeira coisa que ela fala é: por que você não volta a limpar a casa dos outros? Então é isso, incomoda muito ver a pessoa sair de um lugar onde foi ela… Eu nasci pra estar ali limpando. Eu não posso sair disso. Então, tinha cliente que ficou bravo quando eu tirei férias. Eu nunca tinha tirado férias no telemarketing. Eu, tipo, vendia metade e passava 15 dias assistindo Naruto em casa. E aí… Naruto. Eu adoro Naruto. E aí, Isso te faz uma pessoa ainda mais legal. Naruto é muito doido. E aí, eu aprendi a falar japonês assistindo Naruto. Mentira. Aí, eu até estudei aqui na Liberdade pra aprender a escrever. Mas a falar, eu aprendi por causa do desenho. E aí, desculpa quem eu falei desenho, é anime, eu sei, gente, calma. É igual o bonequinho, eu sei que chama action figure também, calma. Mas quando depois da faxina, com a grana que eu aprendi a cuidar do meu negócio, falei, pô, vou tirar férias. E o que eu gosto? Eu gosto de rock. O que eu fui fazer? Eu fui pra Europa ver um festival. E aí, quando eu voltei de férias, eu vou limpar a casa da pessoa. Você foi pra Florença ver show? Uhum. Da hora pra caramba. E aí a pessoa fica assim, com aquela cara de errado. E aí teve a pandemia, que é assim, né? O pobre quando vem, se vê que é uma pandemia pra você nunca mais voltar pro bagulho. Eu pensei, nunca mais vai ter show, que inferno! Aí quando sobrevivi, pensei, o que eu vou fazer? Eu vou de novo. E aí eu fui pra Londres ver a mesma banda. Eu gosto de Tool, e aí eu falei, eu vou assistir o show do Tool. E aí, quando… É uma banda dos anos 90, uma banda de Los Angeles. Mas é metal? Ou é hard rock? É um rock progressivo. Tem umas músicas de 10 minutos, é um negócio… Eu amo. É muito bom. Progressivo, e adoro. Aí… É o que eu ouço, mas… Tu chama T.O. Tu de fermenta. E é uma banda maravilhosa. E aí eu fui, em 2019, pra Itália. Depois fui, e agora em maio desse ano, pra ver em Londres. E aí também as pessoas viram pra mim e falaram: ai, mas depois deve ser horrível, né, menina? Porque você vai ficar quantos anos pagando essa viagem? Vontade de me morder esse microfone, cara. É sempre assim. Você sabe que graças… Eu nem quis contar que tava paga já. Eu voltei sem dívida. À vista, beijos. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que é porque a gente começou a ver… eu tô falando como um representante da burguesia. Quando a gente começou a ver pessoas, nós, burgueses, como vocês, indo pra Europa ver festival, a gente colocou o Bolsonaro no poder. Pois é uma festa danada. Não pode. Ó, a faxineira aí não faz você tá escapando da senzala? Isso machuca as pessoas. Porque eu não posso me ver no mesmo lugar ocupando. E essas mesmas pessoas, quando vão pra gringa e alguém vai servi-las… Ai, porque eu poderia ser amiga desse garçom. Ai, que garçom gatinho. Ai, que essa garçonete, a gente poderia… Vamos chamar ela pra ir. Me dá uma dica de um lugar legal pra sair aqui. E acho mas que aqui no Brasil, não. Aqui é uma outra categoria, não é… Você não troca ideia com o garçom. Você não troca ideia com a pessoa pode estar trabalhando na tua casa, você não tem a menor ideia de quem ela é. Sim, e uma coisa que eu acho importante na hora que eu faço os meus conteúdos sobre isso é colocar muito claro que todo mundo é classe trabalhadora. Falar, amiguinho, se tu, sei lá, o cara é… Deixa eu pensar, alguém que ganha muito. 100 contos por mês, vai. 100, vamos dar um número. Tá, ainda que ele seja um presidente de uma empresa e ganhe, sei lá, 100, 120 pau por mês. Perde o emprego. Né? Não arruma outro. Quanto tempo você dura?
não dura o resto da vida. Né? Total. Não mantém o mesmo padrão de vida. Essas pessoas, elas têm que entender que elas são classe trabalhadora. Elas têm que entender e falar, mas eu sou rico. Alguém falou isso pra mim. Mas eu sou rico. Aí eu pensei, mas você trabalha. Você pode parar de trabalhar agora? Você pode sentar aqui e falar, nunca mais eu vou fazer nada. Você vai manter a sua vida? Não vai. Eu também não. E aí, eu como operadora de telemarketing, eu como faxineira, eu como produtora de conteúdo, eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar. Então, o médico, o juiz, o sei lá o quê, tá todo mundo no mesmo barco. E essas pessoas precisam entender isso. Ela não é melhor do que eu porque ela faz um trabalho que ela acha que é mais relevante. Eu preciso de advogado pra caramba, eu preciso de médico pra caramba, e eu preciso de faxineira hoje em dia. Porque a faxina destruiu a minha saúde, agora eu preciso de alguém para me ajudar a limpar a minha própria casa. Então, eu consigo entender que todas essas pessoas, elas são prestadoras de serviço do mesmo jeito que eu. Então, eu também não fico nessa coisa de fulano é muito rico, muito chique, muito… Não é, se ele parar de trabalhar, ele tá ferrado do mesmo jeito como todo mundo. Outro dia eu vi uma coisa que eu achei maravilhosa. A classe média, ela se identifica muito com os ricos, né? Com os burgueses. Aí eu vi que a classe média tava 10 mil reais de ficar pobre e 10 milhões de reais de se transformar no rico que ela tanto almeja ser. Sim, a galera pensa muito que ela tá muito próxima de virar o Elon Musk e ela não tem a menor noção que ela tá muito próxima ficar aqui embaixo do viaduto aqui. Pô, vai ver, né? Vai lá na Cracolândia ver quantas pessoas que foram um dia da classe média, de repente… A gente olha para as pessoas que estão passando por uma dependência química como se elas tivessem nascido brotado do piso, brotado do chão ali na própria Por isso que a pessoa que me olha dentro de um barraco fala, como é que essa menina estudou no Sion? É isso, porque é muito mais fácil você tá lá embaixo do que… Eu não vou virar bilionária. Então, e a pessoa tem que entender isso. O cara que ganha 100 mil por mês, ele não vai virar bilionário, a não ser que ele faça alguma coisa muito errada. Não, nem é. Mesmo ele não consegue fazer alguma coisa muito errada, porque os ricos, eles se autoprotegem. Eles se protegem. Só eles conseguem fazer coisa errada e ficar ali. E é isso, esse povo tem que entender isso. É uma grande seita. Os grandes milionários, os bilionários, eles pertencem a uma seita. A gente nem vê esse povo. Quando alguém fala assim, agora você tá mó burguesa. Você foi num… Quando eu adoro esse negócio, você foi num show, você virou burguesa. Eu falei, cara, não é isso que faz uma pessoa ser burguesa. Deixa eu te contar. Falei, quando a pessoa fala, porque agora você tem… Eu brinco que eu tenho uma amiga milionária porque ela ganhou o Big Brother. Ela é a única milionária que eu conheço. E milhão não representa a mesma coisa do que 10 anos atrás, hein? Então, milhão não te transforma em milionário. Um apartamento simples, de 3 quartos, custa R$1 milhão. Então, não é… Boa região custa. Sim. Então, a galera tem que pensar mais… A bendita da consciência de classe. A pessoa tem que pensar muito bem antes de sair arrotando que ela é burguesia, porque ela não é. E até a própria classe média, eu tô batendo muito na esquerda, porque eu acho que a esquerda é muito criticável nesse país. E a própria esquerda agora nas eleições estavam falando, eu odeio a expressão pobre de direita. Odeio a expressão pobre de direita. Porque se você não… Como você estava falando… Hoje você estava falando, eu educo meus filhos para eles serem autônomos no pensamento e não se influenciarem. Mas, pô, se as suas fontes… Se você tá, né, indo… Ouvindo Jovem Pan para ir pro trampo. Depois você volta e vai ouvir Record. Você passa na igreja no final de semana porque é o único lugar onde você vai ser ouvida e onde vão te deixar visível. Se as suas fontes, elas são contaminadas por um olhar do poder dominante, como que você vai criticar uma pessoa, pobre de direita, eu não consigo entender pobre de direita? Bom, lógico que você não consegue, você é um burguês de merda que fica achando… É uma lavagem cerebral que a galera tá… A galera tá sofrendo essa lavagem cerebral, a gente é muito levado também a odiar o outro, quando todo mundo devia estar junto entendendo que tá todo mundo fudido igual. E o povo ainda não chegou nessa parte de entender que tá todo mundo muito fudido igual. E aí, não importa quem esteja no poder, a gente tá fudido igual. Exatamente. E aí é difícil. Mas que eu, às vezes, me pego pensando… Pô, eu conheço vários. Dona Florinda, que é a pobre de direita que mora no Cortiço e acha que é rica. Mas é isso, porque a gente… E aí, essa pessoa, ela foi ensinada de que ela é melhor que os outros. E a chave é essa, a gente se identifica muito mais com Elon Musk. Esse… Defensor de… Filho da…
Não, eu não vou nem chamar de filho da puta, porque eu tenho muito filho de um puto. Né? Porque literalmente, o pai dele que tinha uns bagulho de diamante lá. Esmeralda. Então, aí é essa galera aqui. Nossa, é essa galera mano, que tá numa outra bolha que a gente nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Eu já conheci alguns bilionários. O que eu fico feliz do Elon Musk é que ele consegue deixar a gente, ele consegue fazer a gente entender. Ele é só herdeiro, ele não é inteligente, ele não é um grande empreendedor. Ele é burro pra cacete, tudo que ele pega dá errado. E o povo tá lá defendendo o maluco. Ele é burro, gente, presta atenção. Eu tô acompanhando. Ele, pra mim, é o grande bufão do capitalismo. Ele é o bufão do capitalismo. O que ele tá fazendo com o Twitter é maravilhoso. Ele compra, ele desiste, aí ele recompra, aí ele coloca a dupla verificação. Agora ninguém… Aí você viu o que aconteceu ontem? Ele começou a vender assinatura pra você ter a verificação no Twitter. Você ficou sabendo? E aí as pessoas começaram a comprar a verificação e apareceu um monte de Elon Musk com verificação no Twitter. E aí agora não pode mudar o nome. Porque tava todo mundo colocando o nome dele. Só que agora eu sou verificada e eu coloquei… E eu faço piadas com o nome, memes com o nome. Eu não posso mais mudar o nome, não tá com o meu nome, tá com uma piada. Não, meu Deus. Eu odeio tanto o Twitter. Eu nunca entrei no Twitter, ainda bem eu entrei, mas nunca fui muito ativo. E me conta uma coisa, você se lembra da tua última faxina? Do dia que você saiu da tua última faxina, você falou… Eu não sabia. Nunca mais… Você não sabia? Aconteceu isso por causa da pandemia. Eu não sabia que eu ia parar. Eu tinha faxinas agendadas, pagas. Devolvi o dinheiro. Porque eu queria que tivesse rolado. Se tivesse rolado, ia ser muito engraçado. Acho que eu ia fazer uma live, eu ia streamar a última faxina. Daí é uma ideia de conteúdo, mas isso nunca ia mais. Ser muito da hora. Você é uma ótima produtora de conteúdo, não precisa voltar pra lá. Mas ia ser a última. Sim, mas eu lembro da última com aquela coisa daqui. Era o 15 dias que a gente ia ficar em casa. Aí daqui 15 dias eu volto. Tipo, você nunca sabe quando é a última vez que você tá transando com uma pessoa. Foi muito isso. Não é isso, tipo… Não, velho, você tava sendo literalmente fodida, né? Ai, que ó, toda vez que eu penso nisso, cara… Não, daqui 15 dias a gente volta ao normal. Tá lá, nunca mais. Suspenso, O que é normal? Hoje em dia eu não sei mais nada. Eu tô… Tem 2 anos que a minha cabeça tá, tipo, tô a bublé das ideias. Menina, eu juro, eu poderia ficar a tarde inteira aqui trocando ideia, mas chegamos a uma hora. Passa muito rápido. Meu, é delicioso conversar com você. Juro obrigada. por Deus. E eu vou te falar, como… Eu acho que foi o episódio… Eu já tô gravando… Esse aqui é o 51º. Olha, eu consegui falar direito. Mas eu nunca, ouvindo uma pessoa aqui do outro lado, eu tinha sentido vontade de chorar. Eu senti com você. Nunca. Eu sou tipo um coração de diamante. Não é de diamante não, é de alguma coisa menos nobre. Eu tenho um coração muito duro. Mas por um segundo. E aí eu já voltei pra minha bolha esquerdista. Do Hakuna Matata. Ai, preciso cuidar da minha saúde mental. Pô, agora eu fiquei eu tenho um Hakuna Matata tatuado. Olha, será que eu sou uma esquerdista? Hakuna Matata? Oh, não. Aí eu, por um segundo… Agora, quando eu estiver andando na rua, eu vou me lembrar disso que você falou. 80% daquelas pessoas estão fodidas. Então, respeite a luta dos outros, né? Sim. Eu tantas vezes, menina, tantas vezes eu fiquei irritado com uma pessoa do outro lado no telemarketing, porque eu tava esperando já 15 minutos. Só 15 minutos do meu tempo, porque minha compra foi bloqueada no cartão. E aí aquela pessoa tá 6 horas sem poder levantar pra fazer xixi. Falando um script. Porque ela não pode repetindo a mesma coisa. Eu atendi já várias vezes no meu celular falando o nome da empresa, Verônica, boa tarde. Você fica completamente doidão. Você me trouxe muitas vergonhas. Eu me senti envergonhado de mim mesmo e eu refleti sobre meu comportamento como… Meu trabalho está sendo feito. Então, obrigado. Continue espalhando, fazendo com que nós sintamos vergonha da maneira como a gente se comporta com as outras pessoas. Eu acho que essa é a tua grande missão na vida. Evidenciar, eu acho que tem uma coisa de visibilidade, que é uma palavra que a gente falou aqui algumas vezes. E que essa deve ser a sua missão.
na existência, transformar invisível aquilo que a gente forçosamente invisibiliza, né? E nos sentir, nós, classe média, burgueses, independentemente do lugar onde você se encontre, a gente tá muito mais próximo de uma pessoa que tá fudida, que não consegue ter 3 refeições, do que com um bilionário. Sim. Então parar de colocar a gente rica num pedestal. Total, pelo amor de Deus, gente. Não precisa disso. Exatamente. Você não precisa disso. E olhar para pessoas como você, que apesar de todas as chances contrárias, conseguiram escapar do destino que a gente te colocou, e falar, você não vai sair daí, você conseguiu, com a força do teu intelecto, com as ferramentas que você tinha que, enfim, estão aí disponíveis para todo mundo. Você não é exemplo de meritocracia. Você é uma sobrevivente. Sim. Não é que a meritocracia opera, porque você… sei lá, foi uma E vassoura, ainda um rodo assim, e você é uma ódio. privilegiada. Você é uma pessoa que começou num campo de privilégio, né? Porque Sim. você conseguiu estudar num bom colégio. E eu penso Enfim. muito nisso, o quanto isso foi crucial para eu conseguir produzir o conteúdo da forma que eu produzo, porque eu tive uma base muito forte, muito sólida de educação. Então, se eu não tivesse tido, não é qualquer pessoa que chega lá e consegue ter esse senso crítico e essa forma de se comunicar. Porque isso eu aprendi. Não, e você imagina quantas Verônicas não desabrocharam porque elas não tiveram uma educação minimamente decente. Quanta gente tem tanta foi gente foda na periferia, na pelo quebrada, amor de e a Deus. gente só não tem essa chance de mostrar. Não, porque elas não tiveram um mínimo de refeição que você precisa pro seu cérebro Sim. se desenvolver. Porque você não teve uma educação mínima. Porque você teve pais que estavam com fome e que gritavam o tempo inteiro, que batiam por ódio. Sim. Porque a única coisa que você desabrocha, que a fome te tira o pior que você tem dentro de si. É muito foda, cara. É uma puta lição sobre sociologia que você nos deu hoje. Obrigada. Muito, muito obrigado mesmo. De verdade, eu acho que foi um dos episódios mais foda que a gente teve aqui no Divã. Obrigada. De eu uma preciso pessoa falar também, né? Obrigada a você por proporcionar oportunidades e vivências maravilhosas para nem todas, mas coisas muito boas para nossa vida também, porque às vezes não sei se passa isso pela sua cabeça. Passa direto. Porque querendo Mas você ou não, tava falando que enfim, a gente não vai entrar aqui no detalhe da tua vida pessoal, mas eu suponho que teu caçula… Sim! Não, e assim… se não fosse… não é uma coisa também meio doida de pensar? Os meus filhos já estão começando a frequentar os lugares que eu frequentava. É doido e ao mesmo tempo é interessante saber que coisas que estiveram na minha cabeça… São gerações diferentes que estão frequentando os lugares que… Cheguei nesse lugar… Você se sente velho quando a gente fala assim, meus filhos estão indo na mesma balada que eu. Você sabe que não, não. Ana, não me sinto velho, não. Acho que eu tenho… Velho é uma questão de energia. Sim. Tem muita gente jovem que é cansada. Minha filha tem 10 anos, é uma cansada. A minha filha é uma aposentada de 22. Eu falo, Pina, menina de 10 anos cansada desse jeito, eu ainda tenho muita energia pra colocar… Ai, que bom. Pra transformar as coisas, sabe? Continue fazendo isso, porque eu preciso. Eu vou continuar. Muita gente precisa ter lugares legais pra gente descansar a cabeça depois. É super. O que você faz é essencial. Obrigada. O que você faz é essencial você mesmo. Também. Não, tem mais gente que faz o que eu faço. Verônica, como você, não são muitos. Você sabe disso. Vou pensar nisso. Pensa. Você tem um papel muito importante, porque são poucas as pessoas que a gente ouve que trazem uma notícia do lado de lá do muro. Isso é verdade. São poucas, cara. Você conseguiu uma coisa que é muito raro. São notícias de um outro mundo chegarem até nós que estamos do lado de lá de cada ponte. É verdade. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que eu vendo, outros vendem. Agora, o que você vende, você vende porque você é uma prestadora de serviço de conteúdo, né? Uma fornecedora de conteúdo, é muito raro. Você deve ser melhor remunerada pelo que você faz. De verdade. Deveria, pelo menos. Bom, escutem ele, gente. Então é isso aí, olha. Tá Por favor, aqui, escutem. Verônica, muito, muito obrigada. obrigado. Foi uma puta de uma aula. De verdade. Obrigada, eu fiquei muito feliz. Ai, que da hora. Bom, Divã de CNPJ, depois desse monte de tapa na cara, toda quarta-feira, onde você quiser ouvir ou vê-lo. Até já.